No vídeo que eu falo sobre fundos de investimentos, eu recebi uma pergunta bem interessante. Qual a diferença entre fundos imobiliários e fundos de investimentos? Os termos são parecidos, mas eles possuem algumas diferenças. A primeira delas é o objetivo. O objetivo do investidor, ao investir em fundos imobiliários, é ter renda mensal, visto que o fundo imobiliário ele paga os dividendos, ele paga o aluguel dos imóveis para o investidor do fundo. Já o investidor em um fundo de investimentos, ele tem o objetivo de ganho de capital. Então aí, tá, fundos imobiliários é a renda mensal desses fundos e fundos de investimentos é o investidor de ganho de capital, seja um fundo renda fixa, multimercado ou ações. A parte um pouco mais técnica, o fundo imobiliário é um fundo de condomínio fechado. O que significa isso? Você precisa comprar uma cota de alguém. Então, essa pessoa tem a cota e ela vende para você que comprou essa cota. Mesma forma na hora de um resgate. Você quer resgatar aquele dinheiro, você vai precisar vender essa cota para outra pessoa que está comprando. O fundo de investimentos é diferente. Você investe o dinheiro no fundo, você recebe a cota, mas quando você precisa resgatar esse dinheiro, você faz um resgate. Você não depende de vender essa cota para alguém. Você faz um resgate. Quanto à liquidez, né, os fundos imobiliários, existem diversos fundos imobiliários. Existem fundos com alta liquidez, muitas negociações, e existem fundos com pouca liquidez. Então o investidor precisa se atentar a isso. E o prazo, né, de resgate de captura desse dinheiro após vender um fundo imobiliário é de D mais 2 dias. Já os fundos de investimentos, cada fundo tem o seu prazo de resgate. Então, na hora que o investidor vai fazer o investimento, vai ter lá fundo D mais 0, D mais 1, D mais 10, D mais 30, D mais 60. Né? Então, ele tem que ver esse resgate, esse tempo para o dinheiro retornar para ele, e ele vai pedir um resgate. Ele não vai precisar fazer uma venda de cota, ele vai solicitar um resgate e esse dinheiro vai cair na cota dele. Com relação às taxas, né? Tanto o fundo imobiliário quanto os fundos de investimentos possuem taxas de administração. Alguns investidores até investem em fundos imobiliários e até desconhecem essa taxa, né? Porque normalmente as corretoras não cobram corretagem para comprar fundo imobiliário, cobram de ações, mas não cobram de fundos imobiliários. E o investidor acaba achando que fundos imobiliários não têm taxa alguma, mas eles têm a taxa de administração, assim como os fundos de investimentos. Então, o que é essa taxa? Né? Quando você escolhe investir através de um fundo de investimento, você tem que pensar na cabeça do gestor do fundo, e não só do gestor. Né? É toda uma equipe, é uma empresa que tem gestor, tem analista, tem pessoas que vão ver o cenário macro, microeconômico, o cenário global, existem traders. Então, assim, você está comprando aquela equipe para trabalhar o seu patrimônio. No fundo imobiliário também tem uma taxa, né, de administração da gestora, que é o que ele ganha por fazer a gestão dos imóveis. Então ele compra vários imóveis, coloca nesse fundo e ele cobra esse valor para fazer a gestão desses imóveis. E aí tem uma diferença assim de quanto é essa taxa, quanto não é. Né? Nos fundos imobiliários, o investidor ele não tem a capacidade financeira de comprar shoppings, galpões logísticos, ele não tem essa capacidade. Então, assim, ele precisa de um fundo para acessar esse tipo de imóvel, né? Tipo de investimento. E aí, cada fundo imobiliário possui um tipo de imóvel. Existe um fundo que ele possui um shopping, não tem como outro fundo possuir o mesmo shopping, né? A não ser fundos de fundos. Já um fundo de ações, por exemplo, o investidor comum ele consegue diversificar em várias ações. Né? Então ele tem esse acesso. Aí por que escolher um fundo de ações? Porque ele está pensando na cabeça daquele gestor. Ele quer comprar aquela cabeça do gestor. Ele quer comprar aquela equipe para administrar parte do dinheiro dele. Então é esse o pensamento. Né? Não é só fazer como a maioria dos investidores fazem, que é olhar a rentabilidade passada. Não é isso. Você tem que olhar a cabeça do gestor, ver qual que é a estratégia daquele fundo para fazer sentido você pagar aquela taxa anual ali de administração para o fundo para ele trabalhar com o seu dinheiro. Quanto à tributação, né? Os fundos imobiliários, o investidor ele tem que pagar uma tributação apenas na hora da venda. Então, quando ele vende a cota do fundo, aquela diferença entre o valor que ele comprou e o ganho que ele teve, ele vai pagar 20% de imposto. E nesse caso, ele precisa gerar uma DARF e ele pagar esse imposto de DARF. Os rendimentos mensais, os aluguéis, os dividendos são isentos. Já no fundo de ações, nos fundos
de renda fixa, a tributação já é mais simples, né? Os fundos de ações, você vai pagar 15% no valor do resgate, já é descontado na hora do resgate. E os fundos multimercados, ali, fundos de tributação de renda fixa, vai ser aquela tributação. Começa lá em 22,5% e após 2 anos você vai pagar 15% sobre a rentabilidade. E isso já é retirado na hora do resgate. Então, muitos investidores acabam preferindo investir através de fundos de ações justamente por essa praticidade na hora de converter, de ter que pagar o imposto. Né? Quando você investe diretamente em ações, você tem que calcular qual foi seu ganho, gerar uma DARF para fazer o pagamento. E alguns investidores preferem investir através do fundo justamente por essa facilidade do imposto. Então essas aí são as diferenças entre os fundos imobiliários e os fundos de investimentos. Espero ter sido claro aqui, tá? Se tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários, ok? Que aí eu tento responder assim que possível. Valeu!